Entre as modalidades olímpicas, há aquelas que mexem com a adrenalina do recorde, da velocidade e causam muita emoção para quem pratica e também para quem assiste. Mas há também aquelas que surpreendem e encantam por aspectos como a força, o equilíbrio, a coragem, a beleza plástica e o ritmo. E aí, o aspecto psicológico do atleta se torna mais decisivo ainda. Entre estas categorias está a ginástica olímpica, que inclui 3 disciplinas. A ginástica artística, a mais tradicional, presente desde a primeira edição dos Jogos da Era Moderna, a ginástica rítmica, que conta com coreografias e tem influência de danças clássicas, e a ginástica de trampolim, criada nos Estados Unidos nos anos de 1930. Nos Jogos Rio 2016, a ginástica vai viver um momento histórico, porque o esporte vai alcançar a marca de 1.000 medalhas distribuídas em Olimpíadas. No Brasil, a ginástica olímpica ainda precisa ter seu acesso democratizado. É uma modalidade bem adequada e atraente para crianças, porque além de auxiliar no desenvolvimento físico, também tem um forte apelo lúdico. Hoje, no país, segundo a Confederação Brasileira de Ginástica, há 12.306 atletas confederados. Mas, por enquanto, a grande maioria das crianças e dos adolescentes que mostram habilidades e se interessam pela ginástica, infelizmente, não tem acesso fácil a este esporte. Nesta entrevista, vamos falar sobre a necessidade de uma política pública nacional que disponibilize a prática da ginástica. Nós recebemos a Soraya Carvalho, ela que é atleta olímpica de ginástica e atualmente gerente do Instituto Olímpico Brasileiro, o braço de educação do COB para o esporte olímpico. Soraya, tudo bem? Tudo jóia, Brito. Muito obrigado pela presença no programa de hoje. Obrigado você pela oportunidade. Você tem forte influência da sua família, né? Teve forte influência da sua família para praticar esse esporte, né? Nasceu em Brasília e seus pais também eram atletas? Meu pai foi judoca, chegou a competir até em nível mundial. Minha mãe veio da ginástica de solo. E meu pai, desde que eu me conheço, a gente morava numa casa onde nos fundos tinha uma academia de judô. Então, aquele ambiente era sempre muito familiar, o ambiente esportivo. Independentemente do papel de influência da sua família, qual foi o profissional que teve influência direta nos anos seguintes ali para você se profissionalizar? Foi um professor da escola, foi um diretor, foi um treinador de um clube? Como é que você foi pescada para praticar o esporte de forma profissional? Eu tive pessoas marcantes, né? Eu tive a Berenice Arruda, a Georgette Vidor, foi minha treinadora por anos. Eu tive Ulisses em São Paulo, no Clube Pinheiros. Eu passei por vários treinadores, né? E eu acho que isso contribuiu muito para a minha formação. Acho que cada um teve um papel importante. E a ginástica tem uma idade limite para começar, né? A gente percebe muitos atletas ali chegando nos 12, 13, 14 anos já com uma desenvoltura comprometida por não ter terminado parte da infância para a prática desse esporte. Me fala um pouquinho sobre essas características. Na ginástica, ela tem a possibilidade de você começar muito cedo, né? Você vê hoje, já tem escolinhas que têm turmas abertas já para crianças a partir de 3, 4 anos e tudo trabalhando muito a ludicidade. É uma aula muito bacana que os pais podem entrar juntos, mas realmente assim, para começar a prática competitiva, há uma indicação para começar esse treinamento a partir dos 6, 7 anos, porque o processo de desenvolvimento da base do esporte é um processo longo, né? E como você trabalha com movimentos que não são naturais, né? Como correr, saltar, pular, né? A ginástica trabalha com movimentos bastante complexos, então quanto mais cedinho começar, mais facilidade, mais pronto o corpo vai estar para receber uma carga maior no futuro de movimentos mais complexos. Eu vejo o esporte como uma modalidade extremamente completa, né? É uma prática que, quando ela veio há anos e anos atrás, ela ainda era ligada ou à área educacional ou à área de terapêutica, né? As pessoas praticavam a ginástica para ter uma melhor saúde, mas um dos campos hoje que a gente vê a ginástica que trabalha esse fascínio na criança é porque quando uma criança entra num ginásio, aquilo parece um parque de diversão, né? Então aquilo é uma coisa extremamente importante, porque a criança vai ser atraída para esse esporte pela ludicidade e vai permitir a ela se desenvolver de uma maneira completa. Essa criança vai ficar nessa modalidade para seguir a ginástica,
talvez pelo caminho da alta competitividade, ou ela pode ir para qualquer outro esporte, tendo uma base já bem desenvolvida, tendo a coordenação motora, a força, a agilidade, o equilíbrio desenvolvido, que vai contribuir em várias outras modalidades. Existem locais de treinamento de ginástica em todos os estados brasileiros. Recentemente tivemos centros de treinamento inaugurados em Curitiba, Porto Alegre, Brasília e São Bernardo do Campo, também em Goiânia. Na sua perspectiva, Soraya, qual o desafio para tornar locais como esses mais acessíveis para a população, justamente a população que não tem ali o interesse de praticar de forma profissional, mas que seja uma população que envolva crianças e adolescentes que queiram praticar ginástica? O que você interpreta como isso? A ginástica tem um grande desafio, né? Os dois principais, se a gente puder resumir, os dois principais desafios da ginástica é, primeiro, ter recursos humanos bem capacitados, né? Então, ter treinadores, ter professores de educação física que saibam como ensinar essa prática. E o segundo é ter equipamentos, né? Essa inauguração desses centros é uma coisa importantíssima. Centros de ginástica, equipamentos de ginástica, eles são caros, ele tem um custo, é diferente às vezes quando a gente tem outras modalidades que precisa de uma quadra, uma bola, uma rede, né? O custo disso é muito mais acessível para você disseminar em vários outros núcleos. Então, o desenvolvimento desses centros de treinamento bem equipados, com pessoas capacitadas, com talvez outros serviços agregados a isso, como pedagogos, como fisiologistas, nutricionistas, para dar suporte ao desenvolvimento de todas essas crianças e jovens, eu acho que isso contribui muito para o desenvolvimento da modalidade. Você passou por duas fases de transição na sua carreira, quando você se tornou treinadora e depois gestora. Como é que foram as suas tomadas de decisão para praticar essas atividades? Bem, eu já estava como atleta, eu já treinava e competia já há 14 anos. A ginástica tem uma vantagem, digamos assim, em outras modalidades, porque como você começa muito cedo, você também termina relativamente cedo quando você compara isso com outros esportes. Então, depois de 14 anos de prática, eu estava no momento de escolher o meu curso, a minha graduação, né? Por influência também do meu pai, eu entrei no curso de Educação Física e já comecei a ser treinadora. Então, essa foi minha primeira transição. Eu já tinha meus 21 anos quando eu comecei a estudar Educação Física e a trabalhar como treinadora. Isso é bastante rico, né? Porque quando você já vem com uma carreira de atleta, você já tem um entendimento, você já sabe as regras. Eu entrei, né, como treinadora na própria modalidade. Trabalhei como treinadora durante mais ou menos 6 anos, né? Logo depois que eu me formei, eu ainda fui para o Centro de Excelência de Ginástica, que era em Curitiba, onde era a sede da Confederação Brasileira de Ginástica na época. Tive uma oportunidade incrível de aprender com a escola ucraniana, né, com a Irina e com o Oleg, que eram campeões olímpicos já. Então, essa foi assim, eu tive boas oportunidades, né? Quando a seleção brasileira foi em 2004 para Atenas, eu falei, bem, eu acho que eu já aprendi bastante aqui em Curitiba, eu vou para Brasília agora para implantar esse conhecimento, para seguir minha carreira de treinadora. Nesse momento, eu tive uma oportunidade. Fui convidada para vir para o Rio, para trabalhar no comitê organizador dos Jogos Pan-Americanos. Eu estava muito motivada para continuar minha carreira como treinadora, mas, ao mesmo tempo, eu parei para pensar, nossa, né, uma coisa é eu poder estar no esporte, que é uma coisa que eu amo, e estar ajudando a minha modalidade, né? Essa oportunidade que abriu no Rio de Janeiro para ajudar a organizar os Jogos Pan-Americanos surgiu numa transição do tipo, nossa, se eu posso ajudar uma modalidade, agora talvez eu possa estar envolvida e ser um primeiro passo para eu conseguir estar também com o esporte, mas tendo um olhar mais amplo e, quem sabe, conseguir ajudar no desenvolvimento do esporte como um todo. E, nesse sentido, o que você considera conquistas e fracassos ou desafios desse cargo que você passou a ocupar? A gente teve uma década do esporte
com os Jogos Pan-Americanos, teve a Copa do Mundo, agora Jogos de 2016. Eu acho que eu me sinto uma privilegiada de estar vivendo esse momento do esporte, essa década. E o que eu acho assim que o Brasil deve aproveitar este é um momento extremamente rico, onde a gente tem recursos, onde tem pessoas falando sobre isso e pessoas interessadas, que têm poder de decisão nisso. Então, a gente tem uma oportunidade de falar sobre o esporte, falar sobre essa estrutura, e criar uma política nacional para o esporte. Eu acho que isso é único. Eu acho que a gente ainda dá tempo de desenvolver isso, né? Só que a gente precisa de um esforço de unir governos, de unir o Comitê Olímpico do Brasil, unir especialistas que têm bastante conhecimento sobre essa área. E qual é o papel do Instituto Olímpico Brasileiro nesse cenário? O Instituto Olímpico, como você bem colocou no início, ele é a área de educação do Comitê Olímpico do Brasil. Projetos de educação o COB sempre fez, mas foi em 2009 que o COB, vou instituir uma área que pense 24 horas nesse propósito de formar recursos humanos para o esporte olímpico. Né? Hoje, no Brasil, nós temos uma lacuna para o esporte olímpico. Né? Os cursos, nós temos formação para profissionais que vão atuar na licenciatura, nas escolas, que vão atuar nas academias, na área de fitness, mas e o esporte olímpico, né? Que tem suas particularidades, que tem seus próprios entes. Então, hoje o Instituto Olímpico ele desenvolve seus projetos em 3 principais pilares. Né? Tem o pilar do gestor, né? Aquela pessoa que trabalha nas confederações, nos ministérios, nos clubes, nas ONGs, nas escolas. São aquelas pessoas que precisam pensar no esporte como um todo, no desenvolvimento do seu núcleo ou numa esfera maior. Então, a gente tem cursos básicos, cursos avançados para formar esse tipo de profissional. Um segundo pilar do esporte que a gente trabalha é o treinador. Né? Como eu falei, hoje nós não temos cursos para formar futuros Bernardinhos. Então, o COB entendeu isso e a gente tem um curso profundo, ele tem uma duração mais ou menos de 2 anos e meio. E esses treinadores passam por uma série de capacitações, a gente traz uma série de treinadores campeões olímpicos. De quais modalidades? A primeira turma a gente abriu para o atletismo, ginástica artística e natação. Atendemos por volta de 100 treinadores nesses 2 anos. Depois a gente abriu uma segunda turma voltada para judô, taekwondo e lutas. Algum critério para a escolha dessas modalidades? São alguma modalidades, demanda reprimida? Sim, a gente tem alguns critérios, alguns deles são uma grande quantidade de medalhas em jogo, né? Então a gente quer formar mais treinadores, aqueles que têm possibilidades, aquelas modalidades que têm possibilidades de medalha. As modalidades que estão dentro do planejamento estratégico do COB, ou seja, que já tem uma estrutura desenvolvida. Quais são essas? E que as primeiras foram atletismo, ginástica artística e natação, e depois judô, taekwondo e lutas. Okay. Agora a gente está trabalhando a terceira turma com ciclismo, canoagem, remo e novamente o atletismo. Então são modalidades que têm potencial, esse terceiro ciclo são modalidades que têm potencial para desenvolver, principalmente para os ciclos 20 e 24, né? Então é um olhar um pouco mais a longo prazo. Soraya, o que você considera um legado que os Jogos 2016 possam trazer para o Brasil no âmbito da sua atividade, do cenário, dos desafios que você enfrenta diariamente nas discussões sobre ginástica? Acho que o primeiro de tudo é um ambiente favorável para a discussão e para desenvolvimento de ações que possam desenvolver o esporte no Brasil. Esse é o primeiro legado, o grande legado. Eu acho que o segundo são as estruturas, as instalações que vão ficar. Né? A gente pode ter políticas, a gente pode ter pessoas capacitadas, mas a gente também precisa de instalações físicas, precisamos de equipamentos. Então, acho que isso vem uma grande oportunidade para desenvolver o esporte. E eu acho que terceiro é pela própria cidade mesmo, pelo próprio país, da gente estar falando sobre esporte, para a gente estar refletindo sobre o que é importante, o que nós queremos como país. Soraya Carvalho, gerente do Instituto Olímpico Brasileiro, muito obrigado pela entrevista no programa de hoje. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Brito.
A você de casa, meu muito obrigado novamente pela companhia, pela audiência. A gente lembra que todas as entrevistas dessas coleções temáticas estão disponíveis na internet. Não deixe de conferir, futura.org.br. Até a próxima. Tchau, tchau.